Eu quero que você abra sua Bíblia aí, lá em Provérbios capítulo 13 e verso 20. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nessa noite. Provérbios 13 e versículo 20. Amém aí? Quem não encontrou, tem ali no Data Show. Diz assim o texto: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará. Então vamos ler todo mundo junto agora. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento que estamos aqui, reunidos, do mais novo ao mais velho, do mais jovem ao mais experiente. Obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite de um modo especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quero falar uma coisa com vocês muito importante, que é o seguinte: nós estamos planejando ter essa mudança, Deus tem aberto as portas, né? E eu tenho dito para vocês que essa mudança não será apenas uma mudança física, de local, de prédio, será uma mudança espiritual também. Será uma mudança espiritual, será uma mudança de cosmovisão, será uma mudança de percepção. Eu tenho certeza que com essa nova fase que a Igreja Presbiteriana Renovada vai viver, eu tenho certeza que você também, se abraçar isso, se tomar posse disso, você também vai viver uma nova fase na sua vida. Uma nova fase na sua vida familiar, uma nova fase na sua vida espiritual, uma nova fase na sua vida financeira, uma nova fase em todos os aspectos. Quem crê nisso? Amém. Quem quer viver uma nova fase? Amém. Dê um glória a Deus aí. Glória a Deus, nós queremos viver uma nova fase. Tenho certeza que você também quer viver. Mas para nós vivermos uma nova fase, nós precisamos olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos ensina. Porque quando nós seguimos os nossos conceitos, os nossos pensamentos, as nossas opiniões, em muitos momentos nós nos colocamos em sérias confusões. Como a Bíblia diz, olha, o coração do homem é enganoso. Você está achando que você deve ir aqui, ó, nessa direção, e aí vem a Bíblia, vem Deus, e fala para você ir naquela outra direção. E aí vai depender de você, quem você quer ouvir? O seu coração ou a palavra de Deus? Em muitos momentos, nós queremos ficar tranquilos. Olha, eu quero ficar tranquilo, eu quero curtir a paz, eu quero ficar sem muito compromisso, sem muitas responsabilidades, eu quero desfrutar de uma vida tranquila. Aí então vem Deus e desafia você a um ministério, desafia você a uma missão, coloca no seu coração um novo propósito, coloca na sua alma, coloca na sua mente o desejo de fazer alguma coisa a mais pelo reino de Deus. E aí vem aquele conflito, fala, Deus, nossa, mas eu queria ficar em paz, por que eu estou sentindo esse incômodo? Por que eu estou sentindo a vontade de me envolver? Por que eu estou sentindo essa vontade de ajudar? Por que eu estou sentindo essa vontade de servir, de trabalhar? Por que eu estou sentindo esse incômodo? É Deus chamando você para viver uma nova fase. E essa nova fase, ela sempre surge por meio de um incômodo. Nós estávamos agora nesse sábado fazendo uma casa de paz, lá em Rio das Pedras,
E eu estava falando sobre isso. Às vezes, para nós vivermos uma nova fase, nós vamos ter que confiar naquilo que Deus está dizendo para nós, e não aquilo que é melhor aos nossos olhos, porque aquilo que é melhor aos seus olhos hoje, pode não ser o melhor para você amanhã. Por isso que Provérbios diz uma coisa muito importante para nós. Diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Aquele que anda com o sábio, em algumas ocasiões, nós não temos a quem recorrer. Se você se encontra em algumas ocasiões que você não tem uma pessoa que você julga sábio o suficiente para te ajudar, aí aonde você vai? Alguns vão para um amigo, alguns vão para a internet, vão para um monte de coisa buscar uma solução. Mas nós precisamos ir para a Bíblia. Provérbios, grande parte do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Eu não conheci Salomão pessoalmente, viveu há quase 3.000 anos atrás, mas eu posso ouvir Salomão dizer coisas importantes por meio dos seus escritos. E em muitos momentos vai nos faltar amigos, amigas, companheiros, e nós podemos voltar os nossos olhos para a Bíblia e ouvir o que a Bíblia tem a nos dizer, o que a Bíblia tem a nos ensinar. Então, eu estou com uma dificuldade, quem eu vou ouvir? Eu vou ouvir Salomão. Eu vou abrir a Bíblia e vou ler o que Salomão tem aqui para me dizer. Eu vou abrir a Bíblia e vou ler o que Moisés tem para me aconselhar. Eu vou ler a Bíblia e vou ver o que o apóstolo Paulo tem a me dizer. E tem outros homens que não fazem parte do cânon das Escrituras, mas também que escreveram coisas importantes. Que nem tem um autor contemporâneo nosso que eu gosto bastante, que é o John MacArthur, Tim Keller. Bom, eu não conheço esses homens, provavelmente não vou conhecê-los, jamais vou trocar um oi com eles. Mas eu posso comprar um livro deles, ler e aprender com esses homens. Conversar com esses homens, porque a leitura é isso, a leitura é uma conversa, a leitura é um diálogo, a leitura é você ouvindo o que esses homens têm a dizer. E a Bíblia, nessa noite, está abrindo os seus olhos para uma coisa muito importante. Aprenda a andar com os sábios. Aprenda a escutar as pessoas certas. Aprenda a ouvir os sábios. Eu vou dar um exemplo para você para entender bem a ideia aqui. Esses tempos atrás tem um casal de jovens cristãos que eles casaram, né? O rapaz e a moça, eles têm 20 e poucos anos ali, 19, 20 anos, casaram. E aí abriram um canal no YouTube para dar lições para casais. Tem 3 meses de casados. E eles estão dando lições, palestras para casais. E tem um monte de gente ouvindo. Só que eles são o quê? Um casal inexperiente. Precisa viver muita coisa ainda para dar lições sobre casamento. Certo? Qual é o correto? Tem um casal aqui que já tem 10, 15, 30 anos de casado, são cristãos, piedosos, sérios. Eu vou escutar eles. Esses aqui, eles até podem ser um casal abençoado, bacana, legal o que eles estão fazendo, beleza, mas eu me recuso a escutá-los nesse momento. Tem outros casais que são mais maduros. Tem outros casais que são mais sólidos. Eu quero escutar esse outro casal aqui. E em muitos momentos nós nos guiamos por essas pessoas. Então nós ouvimos
pessoa fez um cursinho de teologia de 2 meses, aí agora se tornou pastor, tem 3 meses que é pastor, e já quer ficar dando lição de moral para um monte de gente na internet. E aí, os cristãos, em muitos momentos, vão atrás dessas pessoas, que não vivem a realidade da igreja, que tem muita coisa ainda para aprender, muita coisa ainda para experimentar, muitos desafios para viver, muitas coisas espinhosas para passar. Só que nós preferimos o quê? Nós preferimos escutar uma pessoa que tem 3 meses de ministério. E isso nós vamos fazendo em tudo na nossa vida, em tudo. E a Bíblia está dizendo, olha, nós precisamos abrir os nossos olhos, aprender a escolher melhor as coisas. Eu pergunto para você, quem você segue nas suas redes sociais? Quem você segue nas suas redes sociais? Porque também tem um outro lado, tem gente que é mais velho, mais experiente, mas é tolo. Hoje em dia nós vemos inúmeros cristãos, inúmeros pastores, aonde as suas igrejas, a maior parte da igreja, vai de ônibus para a igreja, vão com carro velhinho para a igreja, e o pastor fica postando nas redes sociais que está nos Estados Unidos, que está na Inglaterra e voltou para o Brasil, aí vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra e volta para o Brasil, e você está lá seguindo esse tipo de pessoa, na qual, ao ser comparado com homens da Bíblia, você jamais veria esse tipo de comportamento. Eu, por exemplo, não imagino o apóstolo Paulo tendo esse tipo de comportamento. Eu não imagino João Batista tendo esse tipo de comportamento. Então, nem tudo, irmãos, é coisa para nós consumirmos. Nós precisamos ser seletivos, precisamos filtrar as coisas. Uma vez conversando com uma pessoa, falou, nossa, eu gosto de ler, tal, nossa, eu tenho um amor por leitura. Eu falei, o que você está lendo? Aí foi falando os títulos, um monte de livros cristãos, assim, precários, de autores que têm um conhecimento teológico precário. Está lendo um monte de coisa? Então, meu filho, lê uma coisa sólida, lê alguma coisa que é de alguém realmente sábio, de alguém que realmente tem profundidade da teologia, das escrituras. Não fica lendo qualquer coisa. O tempo nosso é escasso, nós temos pouco tempo para ficar dando ouvido para qualquer um. Então, ao olharmos para Provérbios, nós precisamos ter isso em nosso coração. Eu quero convidar aqui 2 crianças. Cadê 2 crianças aí? Só 2 crianças. Quem quer vir aqui à frente? 2 crianças corajosas. Alguém? Tem um rapazinho ali que levantou a mão. Outra criança aí, vem aqui. Isso. Fica aqui do meu lado, aqui, as 2 crianças. Você tem quantos anos? Eu tenho 6. 6 anos. Idosa. E você, rapaz, tem quantos anos? 8 anos. Já mais maduro, né? Mais sólido. 6 anos e 8 anos. Olha o seguinte, tem muita coisa para viver, os dois, para amadurecer. E hoje, um principal erro que um pai e uma mãe, ou a igreja pode cometer, é deixar esses dois juntos o tempo todo. Eles podem ficar juntos, brincar juntos? Podem, mas deixar juntos o tempo todo é o pior erro que um pai e uma mãe pode cometer. Porque uma criança, uma menina, só vai aprender a ser mulher com uma outra mulher. Ela não vai aprender a ser uma mulher com uma outra amiguinha, menininha também. Um menino só vai aprender a ser homem caminhando junto com outro homem. Ele não vai aprender a ser homem caminhando com outro menininho da idade dele, de 8 anos. Então agora eu quero convidar aí uma mulher. Vem cá, uma mulher, rapidinho, uma irmã da igreja aí. Pode vir, irmãos.
Devagar, uma por vez, tá? Não precisa se apavorar não, sem tumulto. Vem cá, e vem um homem aqui. Vem um homem aqui. Fica aqui do meu lado, aqui, ó. O que acontece hoje? Existe essa separação o tempo todo. Ó, criançada, vai para lá. Distância. Os adultos aqui estão conversando. Não, fica aqui. Ó, fica aqui, é só um exemplo, tá, gente? Calma. O que os adultos fazem normalmente? Criançada, vai para lá, fica para lá, só vocês brincando, tal. E os adultos agora tá aqui, ó. Só que a Bíblia, irmãos, ela é perfeita demais. A Bíblia diz assim, que o pai deve ensinar a criança no caminho que deve andar. Agora, fazer o exemplo. Mariana, fica com a menininha ali agora. Ronaldo, chama um menininho aí para perto de você. Vai, pode ir lá, rapazinho. O judeu, no tempo bíblico, ele fazia isso. Você sabe que quanto tempo o menino judeu e a menina começavam já a ajudar o pai e a mãe nas tarefas, o menino já acompanhava o pai no trabalho, que nem Jesus, por exemplo, era filho de um carpinteiro. Jesus, quando estava com 13 anos de idade, ele já ia lá ajudar José a trabalhar para aprender alguma coisinha já. De modo que quando Jesus tinha 17, 18 anos, Jesus já entendia bem da profissão do pai. Aí o que acontece hoje? A criança precisa aprender a caminhar com adultos também. O pai precisa estar presente na vida da criança. O irmão da igreja precisa também se relacionar com as crianças. A menina precisa andar com uma mulher. A mãe precisa começar a passar pequenas atividades de acordo com a idade da criança, para a criança ir aprendendo. Olha o seguinte, esse menino aqui e essa menina, ele vai ouvir o irmão da igreja mais velho orando. Ele chega aqui, não conhece nada direito, tal, aí ele olha para o lado assim, ele vê o irmão orando. Irmãos, vamos abrir a Bíblia agora em Provérbios, tal, vamos ler. Aí o menino, a menina, criança ainda, vê os adultos abrindo a Bíblia. Eles, talvez alguns, dependendo da idade, nem sabem ler ainda, mas eles veem aquilo acontecendo. E aquilo vai gerando na criança a percepção de que alguma coisa importante está acontecendo. Eles estão orando. A percepção de que esse livro aqui, ó, é mais importante do que videogame. Porque muitos filhos vê o pai jogando videogame, mas nunca vê o pai com a Bíblia. Muitos filhos vê o pai falando de futebol, falando de não sei do que, mas nunca vê o pai orando. O adulto chama o filho para orar. A mulher chama a menina para orar. Vamos orar. Se é a família, lá tem 2, 3 filhos, a família se reúne, vamos todos fazer uma oração, vamos todos fazer a leitura da Bíblia. Ah, mas é muito pequenininho, não entende. Não tem problema. Inconscientemente, essa criança vai tendo a percepção de que aquilo ali é muito importante para a mãe dela e para o pai dela. E nós não fazemos isso. Muitas famílias, e eu sei de relatos, irmãos, assim, é uma enxurrada. A igreja brasileira, infelizmente nesse sentido, está deixando a desejar. Porque as crianças não têm visto o pai orar, não têm visto o pai ler a Bíblia, as meninas não têm visto a mãe se comportar com decência. Muito pelo contrário, às vezes a mãe ou a tia, que são as mulheres mais velhas da família, coloca lá a criança para ela ficar rebolando e colocar um vídeo no TikTok. Aí a criança fica vendo a mãe rebolando ou a tia rebolando, e ela vai criando aquela percepção de que rebolar, de que fazer isso ou aquilo, é legal.
e que a Bíblia não é tão legal assim, de que orar não é tão legal assim. O adulto fala palavrão, a criança vai falar palavrão. O adulto é violento, bate, chuta, dá murro, vai fazer igual. Vai fazer igual. O adulto não usa palavrão dentro de casa. E se a criança aprender na escola, o adulto vai repreender a criança. A criança começa a ter um vocabulário mais puro, mais decente. A mulher adulta vai mostrando para a criança, para a menina, um jeito mais bonito de se vestir, mais decente, mais comportado de se vestir. A criança vai aprendendo isso com a mulher adulta. É isso que a Bíblia está dizendo quando ela diz assim também em uma outra parte, olha, pode um cego guiar outro cego? Se dois cegos andar juntos, ambos cairão no abismo. Alguém precisa ter visão. Alguém aqui precisa ter percepção. Então, meu irmão, pode sentar agora vocês, os voluntários. Trabalharam demais, hein, gente? Parabéns. Uma performance maravilhosa. O que acontece, gente? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho percebido, pelo que eu tenho olhado na internet, pelo que eu tenho observado na nossa vida cotidiana, a tendência de cada vez mais o pai não se importar de dar um exemplo para o filho. A mãe não se importar de dar um exemplo para a filha. Ensina de tudo para a criança. Ensina de tudo. Mas os valores, aquilo que a Bíblia ensina, não. E eu vou falar para você, aquilo que o homem semear, ele também colherá. Muitos pais vão colher filhos problemáticos no futuro, porque estão negligenciando agora. Infelizmente. Infelizmente. Muitos casais vão colher filhas problemáticas no futuro, porque estão semeando mal na vida das suas filhas. Nós precisamos abrir o olho para isso. Nós precisamos abrir o olho para isso. A vida cristã, irmãos, não se resume apenas a isso aqui, ó. Não se resume apenas a isso aqui. A vida cristã acontece verdadeiramente lá na sua casa, na sua casa, aonde não tem nenhum irmão lá para te olhar, não tem ninguém lá, está você e a sua família. É lá que a vida cristã acontece. É lá que você vai precisar dominar a sua língua, porque a intimidade, ela dá essa certa liberdade. Já que você é íntimo ali na sua casa, então você tem a liberdade de falar qualquer coisa. Mas é justamente lá que você vai precisar aprender a dominar a sua língua. É importante, irmãos, eu vejo alguns pais, algumas mães, livrando o filho de qualquer atividade. Eu estava ouvindo um pastor esses tempos atrás, e ele estava falando o seguinte: hoje em dia, o menino joga videogame o dia todo, e aí no final do ano ganha uma bicicleta. Olha que maravilhoso. Olha a recompensa. Ensina. Coloca o menino para fazer pequenas atividades. Não estou fazendo uma apologia aqui a trabalho, nada desse tipo. Mas assim, consegue pegar um martelo e ajudar o pai aqui? Consegue pegar um negócio ali, uma vassoura, ajudar a mãe aqui? Dá para fazer? Dá para fazer. Mas a maior parte dos casos, irmão, sabe o que acontece? A criança não faz nada durante toda a sua infância, o pai e a mãe livram ela de toda a responsabilidade dentro de casa, ela não aprende a ajudar o pai, ela não aprende a ajudar a mãe, ela fica só estudando. Aí estuda,
termina o colégio, vai para a faculdade, aí na hora que está lá trabalhando, se torna aquele tipo de pessoa frágil, porque aí vem a realidade da vida. Aí vem o mercado de trabalho, vem colegas de trabalho querendo puxar o tapete, vem colegas de trabalho querendo derrubar, denigrir a imagem, e vem acontecendo aquele monte de coisa, e a criança vai arrumar o seu primeiro emprego com 25 anos, com 22 anos, e aí vai tudo tomar remédio. Aí aquele monte de gente formado, com mestrado, doutorado, tomando remédio. Porque não foram confrontados, não aprenderam, não seguiram aquilo que a Bíblia está nos ensinando. Vamos ler um outro texto aqui. Olha só, a NVI, nessa tradução aqui, eu não gosto muito dela, na tradução do verso 6, capítulo 22. Eu vou ler a NVI, depois eu vou ler essa outra versão aqui, que eu não sei qual é. Mas olha só o que a NVI diz. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Eu não gosto muito dessa tradução, porque a pessoa pode entender, o objetivo que eu tenho para o meu filho é que ele seja, sei lá, um sacana, que ele aprenda a ter o dinheiro acima de todas as coisas, esse é o meu objetivo, que o meu filho ganhe muito dinheiro. Não, eu não gosto dessa tradução. Mas vamos ler uma outra tradução que diz aqui, Provérbios, capítulo 22, e verso 6. Olha só. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa tradução eu prefiro, essa versão eu prefiro. Eu acho ela mais eficaz. Qual é o caminho que a criança deve andar? O caminho da palavra de Deus. E detalhe, educa a criança, ou seja, o pai e a mãe precisam se levantar e tomar uma decisão de ir. Educa a criança. Você precisa sair da sua zona de conforto e ir, ensinar. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina, irmãos, ensina. Pare de recompensar a criança por ser mal educada. Pare de recompensar a criança por não fazer absolutamente nada. Comece a dar pequenos desafios. Entrou na adolescência, dá um desafio um pouquinho maior. Ensine a criança a ler as Escrituras. Mas para isso precisa do quê? O pai precisa ler as Escrituras. A mãe precisa ler as Escrituras. A criança, ela vai ver a sinceridade do pai e da mãe. A criança, num determinado momento da vida dela, conforme ela for crescendo, ela vai saber se o pai dela realmente levava a Bíblia a sério. Se o pai e a mãe levavam a palavra de Deus a sério, se o pai e a mãe levavam a fé a sério, se levavam a vida na igreja a sério, a criança terá essa percepção. E hoje em dia, infelizmente, muitas crianças só vê Bíblia na igreja, quando o pastor abre a Bíblia na igreja, ou quando as professoras que fazem um trabalho maravilhoso ali, abrem a Bíblia. Aí é quando a criança vê Bíblia. Fala, nossa, Bíblia, gente, meu Deus, nunca vi. Porque em casa não vê. Ela não vê. E nós, irmãos, precisamos ter essa palavra gravada no nosso coração. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Como que você ensina um mecânico, uma pessoa a ser mecânico? Colocando uma pessoa que não sabe nada para caminhar junto com o mecânico. Ele vai aprender a ser um mecânico. Como você ensina uma pessoa que não sabe nada de elétrica a ser um eletricista?
colocando uma pessoa que não sabe nada para caminhar junto com um eletricista? Como você ensina um menino a ser homem, colocando ele para caminhar junto com outro homem, com o pai? Se não tem pai, com outro homem da família. Como você ensina uma menina a ser mulher, colocando essa menina para caminhar junto com outra mulher, de preferência a mãe? Isso é muito importante para todos nós, porque senão nós vamos terceirizar para a igreja. A escola educa uma parte e a parte espiritual a igreja cuida. E na verdade, irmãos, a principal tarefa de ensinar a criança, principalmente os valores morais, os valores espirituais, é do pai, é da mãe. Você já tem um ministério nas suas mãos. Você já tem um ministério nas suas mãos e você precisa acordar para isso. Você precisa se despertar para isso. Para que, quando você for colher, você possa colher filhos que amam ao Senhor. Quando você colher, você possa colher uma filha que ama ao Senhor, que ama a obra do Senhor, ama ajudar na igreja, ama o próximo, é respeitosa, é decente, se valoriza. O menino se valoriza, o menino tem um bom vocabulário, não fica usando palavrão. Tudo isso, irmãos, tudo isso começa agora. Até irmãos têm essa responsabilidade. Se tem um irmão mais velho, ele tem a responsabilidade de ajudar o irmão mais novo, de ser exemplo para o irmão mais novo. Ele tem essa responsabilidade. Porque é comum a gente ver irmãos que admiram o outro. Eu já conheci um rapaz uma vez, que ele estava falando do irmão dele para mim, que ele chorou, do tanto que ele admirava o irmão dele. Era uma admiração absurda. Ele falando: eu admiro o meu irmão. Meu irmão é homem de Deus. Meu irmão é homem de Deus. Meu irmão já passou por cada uma e ele nunca abandonou a fé, sempre esteve firme. Só que também tem irmãos que detestam o irmão mais velho. Por quê? Porque provavelmente não serviu como exemplo, não se cuidou. A Bíblia vai dizer em muitos momentos que nós precisamos cuidar com aquilo que nós plantamos. Como igreja hoje, irmãos, nós precisamos plantar, e plantar bem, boa semente, debaixo de oração. Ore pelos seus filhos, ore pelos adolescentes da igreja. Você que não tem filho, ore pelas crianças da igreja, ore pelos casais da igreja, ore, interceda. Não ore só pela sua família, ore pela igreja. Ore pela igreja. Ah, mas eu nem conheço aquele irmão. Ah, mas eu nem conheço aquela irmã. Não importa, ore por ele. Coloque ele na sua oração, coloque ela na sua oração, porque do mesmo jeito que você tem os seus desafios, os seus problemas, as suas dores, aquela pessoa também tem os desafios dela, os problemas dela e as dores dela. Como igreja, irmãos, nós precisamos ampliar o nosso olhar. Ontem nós tivemos aqui o encerramento das aulas de violão. Toda quarta-feira vim aqui dar aula, eu e o Mateus, e todo sábado de manhã, para ensinar o básico do violão para alguns alunos. Muitos desses alunos desistiram no meio do caminho, mas alguns permaneceram. Por quê? Eu coloquei no meu coração, e eu já falei isso para a igreja uma vez. Em muitos momentos eu orava a Deus falando assim: Deus,
que o Senhor possa mandar, Senhor, músicos para a igreja, tal. Aí Deus já me deu uma paulada na cabeça. Porque a Bíblia vai nos ensinar o tempo todo sobre semeadura, semear, lançar a semente. Você quer ter músicos na igreja? Comece a cultivar nas crianças, nos adolescentes. Daqui a pouco, essas pessoas que aprenderam, é eles que vão estar tocando aqui, como nós já vimos o caso do Miguel, nós já vimos o caso do Mateus, nós já vimos o caso da Júlia, que tocou hoje ali no teclado. Nós precisamos lançar a semente para colher no futuro. E é tudo assim, tudo funciona desse jeito. Aí eu pergunto a você, você tem semeado na vida de outras pessoas? Você tem abençoado a vida de outras pessoas? Você tem cuidado de outras pessoas? As casas de paz é um exemplo disso. É nós saindo da nossa zona de conforto para ir orar junto com uma outra pessoa, compartilhar da palavra com uma outra pessoa. Nós temos aqui hoje visitantes que são da casa de paz. Então que nós, irmãos, possamos nos atentar em relação a isso. E eu gostaria de encerrar aqui a mensagem dessa noite, perguntando a você, o que você tem semeado na sua casa? O que você tem semeado na sua casa? O que você tem semeado na igreja? O que você tem semeado lá no seu trabalho? Talvez alguns de nós não temos semeado praticamente nada, ou estamos semeando coisas ruins. Nessa noite nós vamos fazer uma oração de arrependimento, pedindo para que Deus nos perdoe, e para que nós possamos semear coisas boas. Porque ninguém é perfeito, todos nós falhamos, todos nós temos as nossas limitações, mas nós podemos nos arrepender e pedir para que Deus nos ajude a lançar uma boa semente. A minha oração é para que a sua família seja uma família abençoada. Quem crê nisso? Quem quer ter uma família abençoada? A minha oração é para que a sua família, irmãos, seja uma família que tenha Deus acima de todas as coisas. Que a sua família possa ser uma família que ame a igreja. Que aquele versículo possa se cumprir na sua vida até o último dia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué diz isso. Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você e a sua casa possa servir ao Senhor. Para isso você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que orar muito, pedir para Deus te dar sabedoria, e Deus vai dar sabedoria. E Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar graça, Deus vai colocar amor no seu coração, para que você possa ser bênção onde você colocar a planta dos pés. Amém? Então coloque-se de pé e vamos orar ao Senhor.